Olá e seja bem-vindo à nossa sexta aula do curso Estratégia da Quarta Dimensão. E a gente, nessa sexta aula, a gente vai agora conhecer o aluno, eu acho que um dos mais aplicados, né, nessa questão de aprender, de aprendizado com Deus sobre o assunto estratégia. Quem será, né? Aí a gente pode pensar, foi Isaías, foi Jeremias, foi Adão? Ó, olha o aluno. Estratégia funciona muito, mas olha quem aprendeu muito bem: Satanás. Satanás aprendeu as estratégias. Sendo que o detalhe é o seguinte: que ele usa de um modo que venha favorecer os seus objetivos que não são bons. Né? Então Deus ele tem o objetivo, a Bíblia diz no livro de Jeremias, que Deus ele cogita meios, ou seja, ele planeja, ele tem estratégias para que não fique banido o seu desterrado, ou seja, aquele que não faz parte do reino, não compõe a família de Deus, ele procura estratégias, através de estratégias, trazer essa pessoa de volta, né? O desterrado, aquele que está sem rumo, aquele que está sem uma pátria, né? A gente sabe que a nossa pátria, né, não é o Brasil, não é, enfim, a Holanda, o Japão. Nossa pátria é o reino celestial, né? A gente veio do céu. Então, a gente está aqui, a gente respeita, a gente quer o bem do nosso país, da nossa nação, que a gente nasceu, né, corporalmente, mas a gente sabe que a gente não é daqui, conforme diz o autor aos Hebreus, a gente está aqui como peregrino e forasteiro, né? A gente está só de passagem, porque a nossa residência original é o reino dos céus. E lá, né, já houve um momento onde esse que persegue o povo de Deus já viveu, né, já viveu inclusive em harmonia, já viveu muito bem ali com Deus, com o Senhor Jesus, com os anjos, né? Mas chegou um momento que ele decidiu ali, por alguns motivos, se rebelar e travar ali uma guerra com Deus. Claro, foi vencido, sua derrota, né, e punição já está decretada, derrotado ele já foi, já a sua punição já está decretada, seu fim, a sua extinção completa, mas, enquanto isso, ele utiliza aquilo que ele aprendeu, né? E ele aprendeu com Deus que estratégia é uma ferramenta fundamental para alcançar os seus objetivos. E é o que ele usa, né? A gente vai ver aqui no exemplo de Números, eu faço questão de ler esse texto todo aqui, são apenas 4 versículos, e no capítulo 25, versículo 1, 2, versículo 17 e o 18, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Aí no versículo 17 diz: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, Cosbi ou Cosbi, irmã deles, que foi morta no dia da praga do caso de Peor. O que a gente vê aqui? O adversário, ele tentou ali, através do rei dos Moabitas, né, comprar o profeta Balaão. E aí tentou uma vez, tentou duas vezes, até que conseguiu. Para quê? Para que esse profeta amaldiçoasse o povo de Israel que estava acampado ali de frente ao território dos Moabitas. Sendo que Balaão não conseguia amaldiçoar o povo, porque não havia motivo. E a Bíblia diz, se eu me recordo de Provérbios, que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Ou seja, e se alguém lança uma maldição para a sua vida e você está guardado, não existe brecha, né? Você não está dando legalidade para o adversário atuar, a pessoa vai lançar maldição, vai ter inveja, vai botar olho grande, vai arriar despacho, vai no cemitério, vai na cachoeira, vai na Mata Virgem e vai fazer uma série de coisas e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Se é que os demônios vão querer fazer, porque os demônios eles sabem quem é quem dentro do povo de Deus. Eles sabem quem é verdadeiramente o sincero, o que busca, o íntegro. E ele sabe aquele que é sem vergonha. A gente vê no caso, inclusive,
lá em Atos dos Apóstolos, sobre Paulo, né? Que ela, acho que era uma jovem possuída, um homem, e ali ele falou, chegaram ali os 7 filhos de Seva, né? E falaram, olha, eu conjuro vocês no nome de Jesus, é quem Paulo prega. Aí os demônios falam assim, não, tudo bem, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem vocês são? E aí a gente tem um curso sobre isso, né? Tá lá, se eles fizessem esse curso, identidade, eles iam poder responder, né? Sou servo, sou filho do Deus vivo, sou imagem e semelhança do Criador. Mas, como eles não fizeram o curso, eles ficaram sem palavras, né? E o adversário pulou em cima deles, agarrou os dois ali, meteu a pancada neles ali. E, infelizmente, foram envergonhados pelos demônios. Né? Isso por quê? Porque não tinha um relacionamento com Deus. Então, o adversário ele sabe quem é quem. Então, a gente vê aqui nesse exemplo que o inimigo tentou, mas não conseguiu. E Balaão falou assim, olha, não tem jeito. Mas a gente vê através de outros textos bíblicos, inclusive aqui a gente tem Apocalipse 2,14, uma revelação muito importante sobre esse evento. O versículo 14 diz assim, tenho, todavia, contra ti, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha que interessante. Esse não é um relato do livro de Números, onde aconteceu aquele evento. Esse é uma revelação de uma parte daquele evento, mas que está lá no Novo Testamento, no último livro, em Apocalipse. Então a gente percebe o que aconteceu. O que aconteceu? Balaão não conseguiu amaldiçoar. E aí ele vira para Balaque, que era o rei dos Moabitas, e falou assim, olha, a gente não tem como amaldiçoar esse povo. Você vê que se você for lá e ler o relato em Números, você vai ver que termina com Balaque chateado da vida e falando para Balaão, ó, quero mais teu serviço não, mete pé. Mas, na verdade, pela revelação do Novo Testamento, a gente vê que aconteceu o quê? Balaão falou assim, opa, calma aí, cara, vamos conversar, vamos fazer o seguinte, eles não têm como serem amaldiçoados, eles são guardados pelo Deus vivo, o Deus Criador, o Senhor Jeová. Mas a gente pode fazer o seguinte, se a gente armar uma cilada, ou seja, ó, bolando a estratégia, olha o adversário trabalhando com a estratégia. Se a gente armar uma cilada e fizer com que eles venham cair nessa cilada, aí sim eles vão dar legalidade no mundo espiritual, aí a maldição entra. Aí Balaque deve ter, vamos conjecturar aqui, né? Balaque deve ter pensado assim, poxa, então já que é assim, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí Balaão foi e falou, olha, a gente pode colocar umas mulheres bonitas, né? Você vê as mais bonitas do reino aí, para ir até lá com comida, né? Ó, você vê, né? Coisa que todo ser humano gosta, comer. Comer. E hoje, inclusive, a gente tem esse problema, né? O pessoal come demais. Então, comida. Então, ó, vamos levar comida boa, comida agradável, né? Agradável aos olhos, inclusive, tipo a maçã, né? Sempre a mesma tática, né? Com a Eva também foi a mesma coisa. Ó, comida boa, olha como é que ela é bonita, essa fruta, né? E aí, comida. E para o homem, né? O que agrada o homem, né? Até os dias de hoje? A mulherada, né? Ó, mulherada e comida é festa. Vai ter a rave, né? Vai ter vamos fazer uma festa ali. Com essa situação, se eles caírem nessa cilada, vai ser aberta uma brecha no mundo espiritual. E aí a maldição vai entrar. E aí Balaque, vamos embora, que está esperando o quê? Vamos lá. E aí colocar em ação. Qual foi o final disso? Se você continuar vendo o relato ali no livro de Números, você vai ver que aconteceu exatamente isso. Eles caíram na cilada, a maldição entrou, matou uma porção de gente, do povo ali de Israel, e ali eles tiveram que buscar no Senhor, né, o arrependimento, o perdão e tal, para que eles pudessem se reerguer, se restabelecer depois desse baque que eles levaram devido à desobediência. Então, a gente vê o quê? O inimigo, quando ele não consegue um ataque direto, presta atenção nisso que eu estou te falando agora. Quando o adversário não consegue um ataque direto, porque você está guardado, você está protegido, ele vai armar ciladas para fazer com que você dê legalidade, que a gente chama de abrir brecha, dê legalidade para ele poder atuar.
Então presta atenção. Se você está lá, você é um varão, uma varoa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está vivendo com integridade na presença do Senhor, o adversário está querendo te atingir, ele não está conseguindo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar mudar a sua postura para que ele tenha legalidade em agir na sua vida. E é aí que você tem que estar vigilante, porque a Bíblia diz que o adversário ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Esse buscando é o quê? Tentando armar ciladas, estabelecendo estratégias para fazer com que você perca a força. Tem um outro exemplo muito interessante, que é na invasão da Babilônia a Jerusalém, ali o povo de Israel, e nessa invasão também foi utilizada de uma estratégia. Vou falar rapidamente aqui. Qual foi a estratégia? O sítio. O que é o sítio? Hoje, inclusive, até existe, mas antigamente era muito feito isso, que é o quê? É você cercar uma região com tropas. Então, eles cercaram Jerusalém, o exército da Babilônia, para quê? Para impedir que eles tivessem um mantimento extra, ou extraterritorial, vamos dizer assim, né? Eles tiveram que viver só com o que tinha dentro da cidade, dentro dos muros, e não podiam sair para colher alguma coisa, para buscar alimento, nada. Então, quando a alimentação da cidade acabou, isso durou um período de 2 anos, quando a provisão para os habitantes da cidade acabar, os soldados foram começando a desfalecer, a desistir, deixar os postos, as pessoas começaram a comer os seus próprios filhos, os filhos dos outros, enfim. O caos se formou, por quê? Não tem mais. A gente só tem o que tem aqui dentro. Então, uma das estratégias era o sítio. Né? É o cercar com tropas, é o que significa sitiar, né? É cercar com tropas, cercar uma região. Então é importante que você tenha isso em mente e que saiba, estamos vivendo uma batalha, estamos em meio a uma guerra. Não podemos deixar de ser vigilantes em momento algum. Sempre devemos estar num estado de atenção, tentando identificar aí possíveis ciladas que podem estar sendo armadas para tirar a gente da nossa posição e aí o adversário ele conseguir legalidade para poder fazer o que ele quer fazer, atingir uma área da nossa vida, talvez a saúde, talvez as finanças, enfim, né, seja lá o que for, até mesmo roubar, né, a nossa salvação. Né? Muitos não acreditam, uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que você faça e tudo mais, mas esse é um ensinamento que não é bíblico, está muito longe de ser bíblico. Né? Então, a gente segue agora na próxima aula, vai ser a parte 2, né, desse ensinamento, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Nos vemos lá.